Gostaria de convidar a cada um de vocês para a gente, nesse tempo, estar podendo meditar um pouquinho naquilo que Deus deseja falar ao nosso coração. E eu gostaria de convidar a todos nós a abrirmos a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo de número 21. Nós vamos não ler todos esses versículos que compõem o capítulo 21, mas pensar um pouquinho a respeito daquilo que Deus deseja trazer ao nosso coração nessa noite. O Evangelho de João, a partir do versículo 15, Evangelho de João 21. A palavra de Deus diz que depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Senhor, nós abrimos a tua palavra nessa noite. E Deus, a tua palavra por si só, ela é poderosa, através do teu Espírito, Deus, para falar aos nossos corações. Nós queremos pedir nessa noite, Senhor, que o Senhor perdoe os nossos pecados, perdoe os meus pecados, as minhas falhas, e faço isso na autoridade e na confiança no poder do nome do nosso Senhor e Salvador, do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. E pedimos, Pai, humildemente, fala conosco nessa noite. Senhor, tira de nós a distração. Tira de nós, Senhor, a dureza de coração. Tira de nós a insensibilidade à tua palavra, de forma que, em nome de Jesus, ela chegue como uma flecha certeira, atingindo o alvo, seja ele o coração, seja ele as nossas emoções, seja ele os nossos sentimentos, seja ele aquilo que está no mais íntimo e profundo do nosso ser, mas que, Senhor, diante de ti, nós estamos completamente descobertos. Nada, absolutamente, passa desapercebido ao teu olhar. Nessa noite, eu quero pedir mesmo um batismo de arrependimento a cada um de nós, Senhor. Nós somos teu povo, nós somos família do Senhor, fomos chamados para um propósito eterno. E te pedimos, Deus, fala ao nosso coração, essa noite, não somente ela, mas a cada dia da nossa jornada contigo, Deus. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Pedro era pescador. Pedro foi chamado por Jesus para se tornar um pescador de homens. Pedro presenciou Jesus operar sinais, prodígios, maravilhas, milagres. Pedro viu a própria sogra dele ser curada de uma enfermidade, ela estava com febre. Pedro andou sobre as águas.
Pedro viu juntamente com Tiago e João Jesus se transfigurar, o seu rosto resplandecer como o sol, as suas vestes se tornarem brancas como a luz. Pedro viu uma nuvem luminosa os cobrir. Pedro ouviu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Pedro estava presente na ressurreição de Lázaro. Mas eu queria começar essa noite, nessa introdução, dizendo algo para nós que já na oração nós falamos com o Senhor. Deus conhece o meu coração. Deus conhece o meu coração. Deus sabe das intenções, dos motivos do meu coração. E o coração de Pedro, ele não estava nas palavras de Jesus. A última ceia, a última Páscoa, que Jesus vai celebrar com seus discípulos, Jesus começa a falar algumas coisas a respeito daquilo que haveria de acontecer na sequência com ele. E Pedro é um dos primeiros, se não o primeiro, que diz: Senhor, ainda que todos se escandalizem de ti, eu, contudo, jamais me escandalizarei. E é interessante notar, porque Jesus dá a oportunidade para Pedro expor o seu coração. E Jesus diz: Pedro, esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. 3 vezes você vai dizer que não me conhece. Sabe o que Deus me ensina nesse primeiro momento? Que a atitude de Pedro, muitas das vezes, é semelhante com a minha atitude. Cada um de nós temos aqui uma palavra, cada um de nós aqui temos uma direção, cada um de nós aqui temos uma orientação de Deus, cada um de nós fomos por Deus chamado com um propósito. E quando eu olho para o texto, eu vejo que a atitude que Pedro teve, ela revela aonde estava o seu coração. E aí eu entendo que o fato dele ter presenciado, vivenciado sinais, prodígios, maravilhas, não o isentaram da queda. A atitude de Pedro me mostra que Jesus estava dando a ele a oportunidade de revelar o que ele, Jesus, sabia que estava no coração de Pedro, mas ele estava incentivando, motivando: Pedro, expõe o teu coração. O que é que te conduz? O que é que me conduz nas minhas ações, naquilo que eu faço, naquilo que eu realizo? O que acontece quando o meu coração está longe de Deus? Eu começo a menosprezar a palavra de Deus. Quando o meu coração está longe de Deus, eu começo a seguir Jesus de longe. Quando o meu coração está longe de Deus, eu começo a negar
que tenho um relacionamento com Jesus, com Deus, com o Espírito de Deus. Quando meu coração está longe de Deus, eu começo a negar conhecer Jesus. Eu nego a minha própria identidade em Jesus. Pedro começa a acompanhar Jesus de longe, Jesus sendo levado à presença dos principais sacerdotes, fariseus, os religiosos, e as pessoas começam a identificar nele algumas características de que ele era um dos discípulos de Jesus, e ele começa a dizer: eu não conheço este homem, não sei do que você está falando, eu não tenho nenhum tipo de relacionamento com este homem. Mas, queridos, a beleza dessa palavra, como de toda a palavra de Deus, é de que Deus sempre toma a iniciativa de vir ao meu e ao seu encontro. Jesus disse para Pedro: olha, Pedro, quando você se converter, você fortalece aos seus irmãos. E é interessante que, a gente não vai abrir até pelo tempo, mas é interessante que quando Pedro, ele nega a Jesus, na terceira vez, então o texto bíblico, que eu não li nessa noite, mas o texto bíblico diz que Pedro lembrou-se das palavras de Jesus. E ao lembrar, ele saiu e chorou amargamente. Salmo de número 34, versículo 18, Deus diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de coração. Salmo 51, 17 diz: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Posso permitir e fazer uma pergunta a nós nessa noite? E eu quero me incluir nessa pergunta. Nós já choramos amargamente? Um choro da alma, um choro das entranhas do nosso coração, de lembrar algo que Jesus falou para mim, de lembrar alguma direção que Jesus deu para mim, de lembrar algo que Jesus pediu para mim. E é interessante porque muitas das vezes Jesus não interrompe a caminhada paralela de desobediência que eu tenho. Jesus não interrompeu essa caminhada de Pedro, mas ela levou Pedro a um arrependimento genuíno. Ela levou Pedro a uma atitude genuína de entender que não eram as experiências que ele tinha vivido com Jesus. Não era pelo fato de, junto com Pedro e Tiago, estarem em algumas circunstâncias diferenciadas dos demais discípulos, que o assegurava de num determinado momento, e esse momento era tão importante quanto qualquer outro do ministério de Jesus, negligenciar as palavras de Jesus. E por que eu faço um pouquinho esse passeio? Porque o que Deus traz para nós nessa noite, o que Deus quer ensinar para mim nessa noite, o que Deus quer falar ao meu coração nessa noite. Quem era Pedro? Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Nós somos filhos. Eu sou filho. Você é filho.
Você é filha. Nós somos filhos de Deus. Outra lição que Deus ensina para nós nessa noite é: as minhas atitudes revelam o meu coração. Todas as vezes que eu me torno resistente, desobediente às palavras de Deus, da direção do Espírito de Deus, de Jesus, certamente eu vou cair. Quando, ao contrário, voluntariamente eu obedeço às orientações de Deus, isso glorifica a Deus. Provérbios 7, de 1 a 3, Deus diz assim para nós: filho meu, guarda as palavras, as minhas palavras, e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos e escreve-os na tábua do teu coração. As experiências que eu vivo, as experiências que eu vivi, sejam elas através de seminários, sejam elas através de escolas, sejam elas através de adquirir conhecimento, se no momento que estes conhecimentos adquiridos, quando forem colocados à prova, quando forem colocados na expressão de exercer aquilo que Deus tem nos ensinado, que Deus tem me ensinado, se eles estiverem isolados da direção, da obediência e da vontade de Deus, de nada tem proveito. Nesse grupo de discípulos, talvez, sem medo de errar, nós poderíamos dizer que Pedro era um dos mais qualificados. Mas a questão não é a qualificação daquilo que ele viu, daquilo que ele ouviu, daquilo que ele aprendeu. O que mais chama a atenção e que ele precisava aprender é que a dependência não está naquilo que ele tinha passado com Jesus, mas naquilo que ele era em Jesus. Do que adianta a minha TED? Do que adianta os cursos que eu já fiz, eu, Adriano, se nas ações práticas, nas direções e orientações do Senhor, eu me agarro a elas? As experiências vividas, isoladas de obediência ao que Deus me pede, mostra, ensina, não me livram da queda. 1 Samuel 15, 22, o profeta chega para Saul e diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Sabe o que Deus me ensina nesse texto? Que eu preciso ter um coração sensível, eu preciso ter um coração contrito à voz de Deus, à voz do Espírito de Deus, à voz do próprio Jesus. Quando Deus me fala, eu preciso ter uma disposição que vem de dentro, uma disposição de humildade, uma disposição de coração. E aí entra uma luta tremenda, porque muitas das vezes a minha vaidade, a minha arrogância, a minha altivez, o meu orgulho, eles vão militar, eles vão lutar contra isso. E isso vai me fazer uma pessoa insensível, vai me fazer uma pessoa que eu vou me tornar surdo àquilo que Deus está querendo comunicar comigo.
está querendo falar comigo. Quando Pedro começa o processo de negação, na realidade, ele não caiu quando ele, pela terceira vez, diz: não conheço este homem. Pedro já estava caído. Apenas aquela circunstância o levou a revelar aquilo que estava no seu coração. Ele já tinha caído. Não foi o processo de conversa, de perguntas que as pessoas estavam ali comentando. Você é um deles, você andava com eles, a tua fala te denuncia. Não foi nos nãos que ele falou que ele caiu. Ele já estava caído. E sabe algo que é belo em Deus? É que quando Ele deseja revelar o meu coração, Ele quer também dar a mim a oportunidade de dizer: filho, expõe o que está errado. Eu sei, mas expõe. Aonde é que você parou de obedecer? Aonde é que o seu coração começou a ir? A palavra de Deus diz que aonde está o meu coração, o meu tesouro, ali estará o meu coração. E sabe, irmãos, uma coisa que Deus tem me ensinado, e eu ainda estou aprendendo, a expor o meu coração. Quando Deus me trouxe para cá no começo do ano, Deus me mostrou várias coisas, vários presentes, em todas as áreas da minha vida. Não só uma área, em todas. Mas sabe o que eu fiz? Eu coloquei o meu coração nessas coisas. O meu coração saiu de Deus. O meu coração saiu da dependência de Deus. O meu coração saiu da adoração a Deus. O meu coração saiu daquilo que Deus quer que eu compartilhe junto com Ele. Você consegue me entender nessa noite? Eu não lembro o texto, mas tem uma passagem que diz assim: o Senhor faz a ferida e Ele cura. Sabe o que Deus tem me ensinado? Que as feridas que Ele tem produzido na minha vida são necessárias, são importantes, porque elas vão me trazer cura, para ser um homem de Deus melhor, para ser um obreiro melhor, para ser um instrumento de Deus melhor, para ser o esposo da minha futura esposa melhor. Agora, é interessante como Jesus chega até Pedro. É interessante como Jesus chega a cada um de nós. Irmão, sabe o que Deus me ensina nessa noite? Não são as circunstâncias, não é aquilo que Ele colocou para você, não é aquilo que Ele já mostrou que vai fazer na sua vida. Ele já fez, já está feito. Apenas o tempo perfeito de Deus para que elas se realizem. Mas nunca, em tempo algum, e eu ainda estou aprendendo isso, eu nunca devo negar o meu relacionamento, eu nunca devo negar o meu conhecimento, a minha identidade em Deus, no Espírito Santo de Deus e na pessoa de Jesus. Jesus, em Mateus 7, 24 ao versículo 27, ele compara dois homens com características diferentes. As circunstâncias são as mesmas: chuva, rio subindo,
e vento soprando e batendo contra a casa fortemente. Mas ele diz que há uma diferença de um homem que construiu o seu alicerce, que colocou o seu coração na rocha, e o outro que colocou o seu coração, que alicerçou toda a sua vida na areia. Ambos construíram uma casa belíssima. Ambos sofreram as mesmas situações. Rio subindo, vento soprando contra a casa, mas só uma não caiu. Aquela que estava firmada na rocha. Então Deus pergunta para mim: aonde, filho, você está colocando o seu coração? É no teu chamado? É naquilo que eu já mostrei para você que eu já fiz? Nas oportunidades que você já teve de caminhar, de vivenciar, de presenciar sinais, prodígios, maravilhas e milagres? Se a gente tivesse tempo de pelo menos pegar 2, 3 pessoas, a gente poderia verificar que isto é uma verdade. Continua sendo uma verdade, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Mas a questão não é essa. A essência nessa noite, se você não lembrar de mais nada, é a pergunta que Deus fez para mim nesta manhã. Ele disse assim para mim: aonde está o teu coração? Essa pergunta só eu posso responder, vocês não podem responder por mim, porque vocês conhecem a aparência do irmão de vocês, mas Deus conhece todas as coisas. E assim como cada um de nós, aonde está o teu coração? Deus nessa noite pergunta: aonde está o teu coração? Aonde está o teu coração? Aonde está o teu tesouro? Aonde está aquilo que é mais importante para você? Jeremias 29:11 diz: porque eu bem sei, Deus diz, os pensamentos que tenho a vosso respeito. E Deus diz que são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E eu quero concluir. Talvez nessa noite eu estou como Pedro, sendo questionado por Jesus: você me ama? O que você está fazendo? Que caminho você tomou? Por que você está onde está? Por que esses sentimentos têm tomado o teu coração? Isso faz sentido para nós nessa noite? O que é que conduz o meu interior? Eu queria convidar você para fechar um pouquinho os seus olhos. Não vou fazer nenhum apelo, não vou pedir para ninguém vir à frente, pode ficar tranquilo. Mas o motivo de pedir para você fechar os olhos um pouquinho é só para tirar a possibilidade de qualquer distração nesse momento. E eu queria te incentivar a começar a falar com Deus nessa noite. Eu queria te incentivar a começar a responder para Deus essa pergunta que Ele faz para cada um de nós nessa noite.
Filho, filha, onde está o teu coração? Ele sabe, mas Ele deseja ouvir de você. Ele deseja ouvir de mim aonde está o meu coração. Pedro 3 vezes ouviu a expressão: você me ama mais do que estes, você me ama mais do que tudo. E na última vez, Pedro entristece, a ficha cai, e ele diz: Senhor, o Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe que eu amo o Senhor. Queridos, nessa noite Deus não veio trazer essa palavra ao nosso coração para nos acusar. Deus não veio trazer essa palavra ao nosso coração para que saiamos daqui tristes, para que saiamos daqui se sentindo mal. Não. Deus trouxe essa palavra nessa noite ao nosso coração, porque Ele deseja, assim como Jesus desejou com Pedro, Ele deseja restaurar o primeiro amor no seu, no meu, no nosso coração. Se você estudar a história de Pedro, depois desse encontro, a história, a vida, as emoções, as prioridades deste homem mudaram radicalmente. Um encontro com Jesus genuíno, verdadeiro, sincero, expondo as minhas mazelas, elas têm um efeito curativo, elas têm o efeito de me tornar uma pessoa melhor, um filho melhor, um homem melhor, uma mulher melhor, um obreiro melhor, uma obreira melhor. E Deus hoje pergunta a cada um de nós, pergunta a mim, pergunta a você: você me ama mais do que isto? Aonde está o teu coração, filho? Aonde está o teu coração, filha? Nessa noite Deus deseja restaurar em mim a sua identidade. Nessa noite Deus deseja restaurar o desejo de conhecê-lo por aquilo que Ele é. Não por aquilo que Ele faz, porque Ele faz e Ele pode todas as coisas. Mas que amor é esse, quando eu me aproximo de Deus, só porque eu sei que Ele pode me dar o que eu quero, o que o meu coração deseja, o que minhas emoções desejam, o que o meu sentimento deseja. Que amor é este? E Deus me confronta porque Ele quer limpar esse sentimento. Esse sentimento em mim é pernicioso. Esse sentimento em mim, ele vai causar dor, ele vai causar mal. E ele se propagar, ele vai causar muitos estragos na vida de outras pessoas. Ele deseja restaurar este amor puro, genuíno, sincero em mim, em você, em cada um de nós. Deus nessa noite deseja que nós possamos se relacionar com Ele num nível mais profundo do que nós temos nos relacionados. Não apenas quando nós estamos na intercessão na terça, na quarta aqui, depois nos cultos, os irmãos no domingo, quando vamos para as igrejas. Não, mas diariamente, um relacionamento íntimo, de um nível mais profundo, de procurar a Ele por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele faz, não por aquilo que Ele pode proporcionar, mas ter alegria, ter prazer, ter vontade, ter disposição, estar com Ele, dizer: Senhor, nesta noite, neste dia, nessa manhã, neste momento, eu não tenho nada que falar com o Senhor, mas Senhor, eu amo estar na Tua presença, eu amo estar em silêncio, em relacionamento com o Senhor. Senta do meu lado, Senhor, deixa deitar no Teu colo, Senhor, afaga-me com os Teus braços, Senhor. É isso, querido. Deus deseja esse relacionamento de amor conosco, comigo e com você, mais profundo.
quando eu encher-me de amor, não apenas de conhecimento. Conhecimento sem nada não vale de nada. Conhecimento, se eu não traduzir isso em amor, não vale de nada. Mas quando eu traduzo isso, o meu coração transbordante, a minha mente, a minha alma, o meu espírito, a minha vontade, os meus desejos, quando eles estão inundados pelo amor de Deus, isso flui naturalmente. Eu não preciso criar circunstâncias, eu não preciso criar situações, eles fluem naturalmente. Deus deseja nessa noite restaurar o seu chamado em mim, porque Ele me chamou para este lugar, Ele me chamou para uma organização, Ele me chamou para um status, Ele me chamou para um título. Para o que o Senhor me chamou? Ele deseja, querido, Ele deseja restaurar em mim e em você o verdadeiro e genuíno chamado da sua vocação, da sua vontade. Deus deseja nessa noite restaurar o seu propósito na minha criação, na sua criação, na nossa criação. Então, Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos nessa noite, porque não tem a ver com aquilo que fazemos, mas tem a ver com aquilo que somos. Deus, o Senhor conhece o nosso coração. E Deus, o meu coração, muitas das vezes está tão longe do Senhor, está tão longe das tuas palavras, está tão longe da tua vontade. E as minhas atitudes, elas revelam aonde está o meu coração. Mas, Senhor, eu te agradeço, porque nessa noite o Senhor nos dá a oportunidade de poder expor toda a sujeira que está no meu coração. Tudo aquilo que impede um relacionamento verdadeiro, genuíno e sincero com o Senhor, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor nessa noite, ao expor aquilo que só o Senhor e eu sabemos, o Senhor me dá a oportunidade de restaurar esse relacionamento, de restaurar este conhecimento, de restaurar a identidade com o Senhor, nosso Deus, teu Espírito, Deus, com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Obrigado, Deus, porque perto está o Senhor, e obrigado porque o teu Espírito está produzindo nessa noite, Deus, um arrependimento genuíno, sincero. Obrigado, Senhor, porque não são as experiências que já vivi com o Senhor, mas é aquilo que está no meu coração que importa para o Senhor. Dá-me a disposição a cada dia, a cada circunstância, a cada situação, mesmo quando eu não entender, mesmo quando eu não compreender, mesmo quando não fazer sentido aquilo que o Senhor me pede, aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor me convida a ousar, a romper em fé. Me ajuda, Senhor, a ter um coração sensível, contrito e disposto a ouvir a tua voz. E, Senhor, que o meu alicerce, que o meu coração, eles sejam firmados em Cristo Jesus. Tua palavra me assegura, Deus, e eu tomo posse dela nessa noite. O Senhor é quem sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito, e são pensamentos de paz. E voltando, Senhor, ao propósito pelo qual o Senhor nos deu uma identidade de filhos, de te conhecer mais pelo que o Senhor é, de relacionar-se contigo, Deus, num nível mais profundo, de ter o nosso chamado restaurado em amor da tua vontade e propósito, na nossa criação, na nossa vida. Nós fazemos essa oração em nome de Jesus.